pessoal, eu sou a Priscila Bico, professora da Geriatria. E hoje o nosso Coffee Express vai ser sobre vacinação do idoso. Então, quais são as vacinas que o idoso deve ter para estar protegido e estar com seu calendário completo? Nós temos primeiro a influenza, que é uma dose anual. No SUS é disponibilizado a tetravalente, que é a 3V, e na clínica privada tem uma coberturazinha adicional, que é a tetravalente, tá? Em relação ao Covid, por enquanto nós estamos até quinta, sexta dose, a depender da recomendação, né? E isso vai ser abordado em aula específica, são vacinas liberadas pelo SUS. A pneumo 13 é uma dose única e ela só está disponibilizada em clínicas privadas. A pneumo 23 são 2 doses com intervalo de 5 anos entre as vacinas. E no SUS a gente consegue ela para certos grupos de risco e também pacientes que moram em instituição, né? Os asilados. Nós precisamos tomar muito cuidado com o esquema vacinal da pneumo. O ideal é que seja feita primeiro a 13, depois a 23 e depois o reforço da 23. Ó, percebam que o número 13 tem o número 1, então ela vem primeiro. Depois, número 23, vem a segunda dose. E como tem o número 2, é justamente a pneumo 23 que precisa do reforço. O intervalo entre 13 para 23 sempre vai ser de 6 a 12 meses, pode fazer com 6 meses. Já a diferença entre uma pneumo 23 e a outra pneumo 23 é sempre 5 anos. Doutora, mas o paciente já tinha recebido a pneumo 23 e agora? Ele precisa esperar pelo menos 5 anos para fazer a próxima dose da pneumo 23 e se ele já completou essas 2 doses e quer fazer a pneumo 13, ele vai esperar 12 meses. Então, da 13 para 23 a gente espera 6 meses e da 23 para 13 ele está fazendo o esquema inverso, então ele vai ter que esperar um pouco mais de tempo. São 12 meses, tá? Agora, esse último caso aqui, ó, o paciente fez a pneumo 23, aí ele passou no consultório, quer estar mais protegido. Daí você vai esperar 12 meses para fazer a pneumo 13. E depois, como ele fez a 13, o intervalo de 13 para 23 é só de 6 meses a 12 meses. Então pode esperar só 6. Desde que o intervalo entre as 23 respeitem aqui 5 anos, certo? Então vamos pensar, ele fez a dose da pneumo 23, depois de um ano passou no seu consultório, fez a 13, tá? Só que ele quer se proteger e quer fazer a segunda dose da pneumo 23 e ele já esperou 6 meses. Só que percebam que da primeira dose até a segunda dose só passou 1 ano e meio, então ele ainda não pode fazer, ele vai ter que esperar 5 anos, ele vai ter que obedecer tanto a primeira regra, de dar um intervalo de 6 meses da 13 para 23, quanto a segunda de dar um intervalo de 5 anos entre as pneumos 23, tá? Vacina do herpes zoster também é uma ótima pedida para as provas. Nós temos 2 tipos, tá? A Zostavax é uma vacina mais antiga, que confere uma proteção menor. Ela é uma vacina atenuada, então não pode dar imunossuprimido e ela é dose única. Já a Shingrix é a vacina inativada, ela tem uma proteção bem maior e são 2 doses com intervalo de 2 a 6 meses. É uma vacina bem mais salgada, né? Tá saindo por volta de R$ 800 cada dose. Então, é importante vocês não caírem na pegadinha. Para herpes zoster, apesar da inativada ser aí contraintuitivo, a inativada tem maior proteção. Pensa assim, que é porque tem 2 doses, tá? E já a Zostavax, apesar de ser atenuada, tem menor proteção porque é dose única, assim fica mais fácil de guardar. Tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche, são 3 doses iniciais, que é 0, 2 e 4 meses, né? Pode esperar até de 4 a 8. E se ele já tem esse esquema básico de 3 doses, ele vai fazer só o reforço a cada 10 anos, ok? E da hepatite B são 3 doses no esquema 0, 1 e 6 meses. Depois dessas 3 doses, não precisa de reforço. Certo, pessoal? Bons estudos, até a próxima aula.